Muito bem, irmãos. Os irmãos de casa, está transmitido para casa também? Tem gente assistindo aí? Manda eles falar alguma coisa aí que eles estão acompanhando, se não estão. A gente fica feliz quando o povo acompanha. Muito bem. Essa é a lição número 4, né? Lição número 4. Vinho novo, odres novos. Odres novos. Da lição passada, alguém tem uma questão? Alguém tem uma dúvida? Se sim, fale agora o cálice até semana que vem. Só queria chamar então a sua atenção, põe aí na página 10 e 11, só para eu fazer uma recapitulação rapidinho. São duas figuras que tem aí. Na página 10 tem uma figura assim mais ou menos no meio da página, e na página 11 tem uma figura mais em cima. Então, eu já vou começar fazendo pergunta, que agora é escola bíblica, né? O que significam essas figuras? Você tem telefone aí? Você está com o seu smartphone? Se você for no grupo de comunicações, lá tem essa lição postada semana passada. Então, aí você pode acompanhar. Outros irmãos que têm o smartphone, não têm a revista, no grupo de comunicação, semana passada eu postei lá. Tem todas as lições lá em PDF. Se você quiser até imprimir em casa, se quiser que a gente imprima aqui, é só falar também que a gente imprime. A gente cobra só o custo da impressão. Quem me responde para mim? A primeira figura, página 10. Que figura é essa? Deixa eu pegar o microfone aqui. Um de cada vez, senão dá confusão. Você que vai ser meu secretário? Tá aí, quem não esqueceu em casa também pode acessar aí pelo smartphone. Essa primeira figura, ela diz respeito a quê? Está falando do Antigo Testamento, está falando aí, olha, está vendo o contexto aí? O conselho de Jetro. Moisés no centro, o povo em volta, tudo misturado, né? Pois é, mas aí o povo está todo desorganizado nessa figura? A lei já está dividido, né? Isso mesmo, está lá em Êxodo 18, 13 a 27, a divisão ali. Cada grupo cuida de 10, cada líder cuida de 10. Então, ele tinha um grupo de 10, ele tinha o grupo de 50, ou seja, um supervisor cuidando de 5, que cuida de 10, né? Então, você tem, para cada 10, você tem um líder. Isso é Antigo Testamento, tá, gente? Antigo Testamento. Para cada 10 pessoas, porque qual que é o contexto lá mesmo, Luiz? O que estava acontecendo quando o Jetro chegou com a mulher do Moisés? Parece que o Moisés não estava muito feliz com a mulher e largou ela para trás. Toda causa o povo levava para Moisés. E o Moisés estava morrendo. Nem em casa almoçar, alguém levava uma marmitinha para ele lá. Ficava por conta disso, E aquilo era cansativo. Aí o sogro chegou e falou... E orientou, né? A gente vê isso aí, o princípio da administração, né, pastor? Passou para ele. Então, a administração é um princípio bíblico. Hein? A administração é um princípio bíblico. Princípio, com certeza, com certeza. Que é a divisão de tarefas, né? Que ele faz um princípio da administração que é a divisão de tarefas. Não é isso? Então, o sogro diz, olha, não é bom você atender todo mundo. Um cara que roubou a galinha do vizinho, traz aqui para você resolver. E o que matou o vizinho, traz para você resolver. Não. Há causas menores e causas maiores. Então, você cria grupos de 10,
E cada grupo de 10 vai ter um líder para resolver essas questões pequenas. Cada grupo de 10, a cada 5 grupos de 10, ou seja, a cada 50 pessoas, Jetro diz, você põe um outro supervisor aí, para ajudar esses 5 que lideram 10. Dividir as cargas, né? Dividir as cargas. E a cada 2 grupos de 50, então você, 20, como é que é? Tinha 10 grupos de 10 líderes de 10. 5 de 10 dava 50, quer dizer, então eram os líderes, viu? Que estavam reunidos. Aí 2 líderes iam para 100. Então, por exemplo, aí para cada 10 grupos de 10, ou seja, para cada 10 líderes de 10, você tem também 2 líderes de 50. Então, você tem 12 pessoas que vão ser lideradas por um, que é o líder de 100. Percebe? E cada 10 líderes de 100 são liderados por um líder de 1000. Facilitou para Moisés, não facilitou? Porque aí as causas que se levariam a ele como líder principal seriam só causas mais graves. Coisas que o líder de 10 não conseguiu resolver, que o líder de 50 não conseguiu resolver, que o líder de 100 não conseguiu resolver. Aí vai para o líder de 1000. Seria comparado como hoje você tem os juízes de primeira instância, depois os tribunais, quer dizer, a segunda instância, depois os tribunais, depois o Supremo. Então, são coisas que a justiça, a divisão, vem lá da Bíblia, desse antigo conselho. Então, nós temos uma aula de administração e uma aula também de direito, juizado de pequenas causas. Né, doutor Felipe? Juizado de pequenas causas. Pastor. Até 40 o quê? Pequenas causas. Até 40 salário mínimo. Cerca de 40 mil reais. Então não foi o professor de direito que inventou isso, não? Foi Jetro. Tinha que dar um prêmio para ele, né? Pelo menos o princípio da administração foi Jetro, né? Jetro. Mas tem gente que não gosta da sogra, né? Eu conheço gente que não gosta da sogra. E hoje nós vemos, hein, pastor? Mas do sogro você pode gostar, fico feliz que se todo sogro for igual ao Jetro. Nós podemos ver hoje também, dentro da própria justiça, um chamado princípio do sistema de multiportas. Multiportas. Ou seja, por exemplo, tudo era decidido a ferro e fogo. O juiz ia lá, não tinha acordo, batia o martelo. Hoje não, você tem juizado, você tem arbitramento, você tem conciliação, você tem várias coisas que você pode resolver o problema sem precisar. Quer dizer, é também o princípio da administração de dividir as cargas, né? Você imagina se tudo deixar para um juiz só resolver? É complicado, né? Não dá conta. Agora, vamos tentar, porque o contexto aqui é um contexto bíblico. A gente está até falando de direito, de administração, mas o contexto é a administração do povo de Deus. Concorda? O contexto do texto de Êxodo. É um pastoreio. Porque Israel é o povo de Deus e os líderes são pastores. Os reis, por exemplo, na Bíblia, eles são pastores. Por isso que Davi, o rei, ele escreve o Salmo 23. Ele sabia que ele era o pastor de Israel, Davi. Davi é chamado de o pastor de Israel, muito embora ele não fosse pastor no sentido do que a gente entende, mas do líder, do guia. Então, nesse caso, Davi, escreve o Salmo 23, ele diz, o Senhor é o meu pastor. Então, ele mesmo está dizendo, eu posso liderar, mas eu sou liderado também. É isso que ele está dizendo. Todo líder, ele está debaixo de algum nível de liderança. Nenhum líder é o supra-sumo do bagaço da laranja, não. Ele precisa estar debaixo de alguma liderança, senão ele não vai liderar bem. Trazendo para a realidade da igreja, nós estamos aqui na página 10 da nossa revista, da apostila. Quem tem smartphone pode pegar está lá no grupo de comunicações, está lá a lição. Vamos trazer para cá, então, esse mesmo sistema, né? Líder de 10, líder de 50, líder de 100, líder de 1000. Vamos pensar que Moisés é o líder de 1000. Né? Então, ele era o líder total.
Está até aí uma colinha aí na revista, né? Como seria a organização na igreja? Os departamentos, as organizações, depois vai subindo, chega até o presidente ou o pastor. Pode ser, é uma ideia, mas será que cumpre, assim, fica todo mundo cuidado, todo mundo pastoreado realmente? Ou, em alguma medida, alguns estão... vamos pensar na ideia que o irmão Gesonias trouxe, que é uma ideia boa, dá essa ideia também, mas talvez não cubra tudo. Pegar aqui o Ministério de Adolescentes, né? Então, o Ministério de Adolescentes, eles fazem reuniões aí do PG, que tinha que chamar GG, que não é o pequeno grupo, né? O PGzão. Tem vezes que vem 53 meninos, é aquela confusão boa. São liderados pelo Felipe e Tatiana. Mas esses mesmos adolescentes, agora, eles estão na escola bíblica. Eles estão sendo liderados por outra pessoa. Entende? E talvez alguns deles estão no embaixador do rei, vamos supor. Já é outra liderança. Tudo é bênção, né? Mas um filho que todo mundo cuida, acaba não sendo cuidado, né? Então, a estrutura é boa, mas parece que a estrutura de Jetro, aqueles 10, eles tinham aquele um como referência, de cuidado, de liderança, de levar alguma coisa, né? Então, talvez fosse um pouco diferente da nossa organização atual como igreja, que é em departamentos ou em ministérios. Há problema com os departamentos ou ministérios? De jeito nenhum, muito pelo contrário, um complementa o outro, não é? Não é para acabar isso. Mas quando você pensa em pequenos grupos, aí sim, pequenos grupos de 10, onde tem um que cuida de 10, e cada 5 desse líder que cuida de 10, ele vai ser cuidado por um outro. Quer ver? Deixa eu fazer um quadro vivo aqui. Vem cá, irmão Gesonias, você que está mais espertinho hoje. Está jovial, não é isso? Diz que quando a pessoa faz 70 anos, ela é igual a águia, né? Ou ela morre ou ela rejuvenesce. No seu caso, ela rejuvenesceu, que bom, né? Quebrar as asas e quebrar o bico. Pegou a história a repórter pergunta para o senhor assim, o que você tem que fazer para alcançar 100 anos? Ele estava fazendo 100 anos. Ele falou, é só não morrer. Só não morrer. Ué. Então, você é líder de 10, tá bom? 2, 4, 6, 8, 9. Então, você lidera aqueles lá. Viu? Quando a Vanessa brigar com o marido dela, eu sei que eles não brigam, por isso que eu estou usando como exemplo, tá? Ele é só paz e amor. Beijinho, beijinho. Mas quando ele jogar a toalha molhada em cima da cama, ao invés dela levar o problema para o Moisés, né, ela vai levar para o líder de 10. Ok? Vem cá, Marcelo. Chegou agora, mas você já entra na história aqui. Sobe aqui em cima. Já o Marcelo, ele é líder de 50. Então, ele é mais novo. Então, qual que é a sua responsabilidade? Cuidar dos 10. Cadê os 10? Os 10 ali. Como é que eles chamam? Cada um, Felipe, Tatiana, Amarildo, Luiz, os outros 2 lá, não me lembro. Vanessa. O marido? O marido dela, não estou lembrado. Como é que chama? E o Alex. O Antônio e a... Nana. E aquele bonito lá? Aquele lá, mascarado lá. É o Mauro. Esse negócio de máscara agora ficou difícil. Isso.
E é uma boa desculpa quando eu não lembro o nome dos outros. Aí as duas vão falar, mas você está de máscara. Não queria que eu conhecesse. Então, você cuida daquela. Você já está um bom coisa, você já sabe o nome de todos. Você sabe onde eles moram. Você sabe quem briga mais com as mulheres. Você sabe onde eles trabalham. Você sabe qual que está desempregado. Você sabe tudo deles. Você tem esse cuidado. Afinidade. Toda semana você entra em contato com eles pelo telefone, no WhatsApp, manda uma mensagem, pergunta se está bem, se não está bem. Papapá. Você sabe tudo. Você está cuidando deles. Parabéns. Mas quem cuida de você? É o meu líder que é o líder de 50. Cadê ele? Está aqui em cima. Aqui. Esse aqui é o líder de 50. Na hora que eu não consegui resolver o problema de alguém lá, eu... Isso, mas a tarefa dele não é cuidar dos 50 em loco. Na verdade, o trabalho desse líder de 50 é cuidar de 5 desse aqui. E ajudar ele a cuidar dos 10 dele. Mas a primeira tarefa dele é cuidar desse aqui, da família dele, da esposa dele, do filho dele, saber se ele está desempregado, saber se ele tem comida em casa, os 5. E depois desse cuidado, primeiro, da pessoa, é que ele vai saber, e lá o seu grupo, tem algum... tem um deixando toalha molhada em cima da cama lá, nós temos que resolver isso. Você já resolveu? Resolvi. Dei um curso dei uma secadora de roupa para ele. Resolveu. Um varal, comprei um varal para ele ali na loja de 99, e expliquei para ele, passo 1, pega a toalha, passo 2, joga a toalha, igual o seu Miyagi, né? Joga a toalha, puxa a toalha. Então já deu o curso já. Mas tem outro lá que está com um problema pior. Tá certo? Além de deixar a toalha molhada, ele ainda está batendo na mulher com a toalha molhada, que é para não deixar marca. Aí já complicou. Aí já entra esse aqui. Falei, então isso aí nós vamos ter que dar um outro curso para ele. Né? Você está entendendo? Bacana. Então, esse vai cuidar de 5 desse e ajudá-lo a cuidar dos 10, que ele é líder de 50. Mas acima desse aqui, tem outro líder, que é o líder de 100. Vou chamar só homem, tá? Vem cá, Alessandro. Não precisa olhar para baixo, não, porque... Eu sou professor e eu sei a técnica de aluno que não quer ser chamado. Ele olha assim de lado, olha, sobe aqui em cima, olha para baixo, para não assim, finge que está bem. Esse aqui é líder de 50. De 100. Você cuida de quantos desse? 10. Não, desse. 5. Não. De 100 são 2. 2. Ele vai cuidar de 2 desse aqui só. É pouco, né? Não, porque ele também vai estar na retaguarda do problema daqueles 10, de tantos outros 10, desse aqui, do outro, e vai cuidar pessoalmente desse aqui, da família dele, saber se ele está feliz, se ele está viajando, entendeu? Se ele está brigando com os clientes dele, se a loja dele está indo bem, não está, se o prefeito mandou fechar, não mandou. Então, você vai cuidar dele, primeiro dele, visitar a casa dele, leva um pão da Prado, pode ser aquele pequeno que é mais barato, está entendendo? Come lá com a manteiga rançosa lá que ele tem na casa dele lá, você come aquele negócio. Se ele for fitness, você leva uma batata doce cozida, que ele vai ficar mais feliz, aquela confusão. Aí tem o outro também. Então, você cuida de quantos? 2. Você cuida de quantos? De 100. 100. Através dos 2 de 50. Na verdade, através dos 2 de 50 e dos 10 de 10. Olha para você ver, todo mundo está debaixo da sua liderança. Na verdade, você lidera essa turma toda. Você lidera 100. Só que seu ministério vai ser dividido no ministério pessoal com esses 2, o ministério particular, como Jesus tinha o ministério particular com 3, com 12, com as multidões. Então, você tem um ministério pessoal com 2, ajuda aí, gente. Com 50, são 10 aqui, né? Me ajuda a matemática. 2 de 50, 10 de 100. 10 de 10, isso. Fora o povão. Imagina. É que eu sou ruim de matemática mesmo.
Muito bem. É o seguinte, eu cuido de 5 de 10, mas tem mais um comigo que cuida de mais 5 de 10. E ele cuida de mim e de mais o outro de 5 de 10. Então, ele cuida de 10 de 10. Eu cuido de 5 de 10, que é o Gesonias, e o outro que está aqui cuida de mais 5 de 10, dos outros 10 ali. E aí, nós somos cuidados por ele. Ele cuida de 12 diretamente, concorda? Não. Não? Não. São esses. Pessoalmente. 2. 5 em 2 grupos. Mais 10, tá dando Ele cuida de 12, está certo. 12, fora o povão. Então, aqui nós já temos quantas pessoas cuidadas aqui? 100. Aqui nós temos quantas pessoas cuidadas? 10. E aqui? 50. E aqui? 100. E aí tem um líder, você pode ter um que cuida de 5 dele, tá? Seria um líder de 500. Né? No projeto de Jetro, trava-língua, né? No projeto de Jetro, ele cuida de esse cuida de 10, não é isso? O Moisés cuida de 10 desse aqui, até 1000. Mas você pode ter ainda uma outra subdivisão, mais 2 supervisores cuidando de 500 cada um. de 500, cada um cuida de 50. E depois você tem o que cuida de 1000. Olha aqui, 1, 2, 3, 4. São 4 pessoas. É uma estrutura simples ou complexa? Simples. Muito simples. E quantas pessoas estão sendo cuidadas aqui? 1000. 1000 pessoas estão sendo cuidadas. Você pode ter um outro líder aqui ou não. Ou eu cuido de 10 desse aqui, porque esse aqui, de certa maneira, ele é geralmente um pastor no tempo integral. Então, ele tem mais disponibilidade para cuidar. E à medida que ele cuida desses 10 aqui, esse pastorzão aqui, o pastor geral, o ungidão, comandante geral. À medida que ele cuida desses 10 aqui, e esse cuida dos outros, e esse cuida dos outros, esse cuida dos outros, e aquele está lá na base, cuida dos outros, vocês concordam que todo o rebanho, todo o povo de Israel, toda a igreja está cuidada? E falando a mesma língua, né? Falando a mesma língua. Porque a orientação vem em sequência. E que quando, desculpe, irmão, está usando isso, eu estou usando porque eu sei que vocês não fazem isso. Quando o irmão lá, ele deixa a toalha molhada na cama e está causando um atrito, isso, é claro, vai ser cuidado, mas vai chegar também essa informação aqui, que eu sei que aquele casal... Quando o caso vai se engrossando, o caldo vai engrossando, vai subindo aí a Então eu sei que aquele casal precisa de um atendimento. Aí, quando o Ministério de Casais da igreja tiver um congresso sobre casais, um congresso sobre relacionamento, a gente precisa vir aqui na frente e ficar, gente, pelo amor de Deus, eu aluguei o sítio, está faltando 10, precisa fazer isso? Não, nós já temos identificados, nos pequenos grupos, células, ou chama como quiser, os casos mais graves na igreja, isso já está mapeado por essa estrutura. Então, aquele grupo de 10, então nós sabemos... Mais uma vez, peço desculpa pelo exemplo. É só porque eu precisava pegar alguém, eu sei, são meu amigo, não vai ficar com raiva de mim. Nós sabemos que aquele casal, ele tem necessidade mais do que o de cá. Todo mundo tem, mas esse aqui ainda está segurando a onda. Aquele lá precisa ir mais. Pronto. Ministério de Casais. Aí marcou o Congresso dos Casais. O que ela tem que fazer? O pastor geral vai ter o Congresso, nós temos 20 vagas. Nós é que vamos ter que fazer uma triagem muito bem feita, porque senão vai querer ir todo mundo. Nós só temos 20 vagas. Nós aqui vamos ver, vamos sentar. Não, aquele lá precisa ir. Não é pedir, pelo amor de Deus, para as pessoas participarem de programas que elas não estão interessadas em ir, que a gente está pedindo. Não é isso. E é dizer assim, mas eu não vou. Você tem que ir. Senão o pastorzão que fica lá sentado o dia inteiro, igual Moisés na cadeira do gabinete atendendo os outros, ele não vai te atender mais. Não vai. Por quê? Porque nós estamos te dando a solução para você ir e você não está querendo. Então não tem mais o que a gente possa fazer para você. Eu vou ir para outra igreja.
Deus te abençoa. Aqui é assim que funciona. E não tem opção, eu não quero ir. Vai para ir. Ah, não tem dinheiro. Não, nós vamos juntar aqui. O que esse grupo aqui presta? Nós vamos fazer. Quanto que é? R$1.000? São 10, cada um dá 100. Divide 10 vezes e paga lá. Não precisa pesar o caixa da igreja com nada disso. Vai estar resolvendo o problema. Veja, uma estrutura simples, bíblica, de cuidado. Não é estrutura de comando, que aqui não é quartel. Não é quem manda em quem. Ah, esse aqui está debaixo desse, esse aqui tem que dar continência. Não. Existe, é lógico, uma estrutura de prestação de contas, de um para o outro. Sem prestação de contas não existe liderança. Mas não é o que eu digo sempre, não é estrutura de comando, quem manda em quem. É uma estrutura de cuidado, quem cuida de quem. É diferente. Qual que é o papel dos ministérios? Qual que é o papel dos departamentos? Importantíssimo, mas é de servir a essa estrutura. Eles vão trabalhar em conjunto com essa estrutura. Né? Então, é mais ou menos isso que Jetro ensinou para o Moisés e que está valendo até hoje. Palmas para os nossos artistas. Saíram muito bem. Não é? Bem, o outro quadro na página 11 é o quê? Marcelo queria falar, desculpa. Eu não te dei a palavra, porque senão ia meu tic-teco aqui, quando eles não combinam, eles esquecem de tudo. Bom dia, igreja. Pastor, quando assim, a nossa igreja normalmente, domingo, ela costuma ter uns 20 visitantes, não costuma? Mais ou menos? É, mais ou menos. Então, assim, às vezes o PG dos adolescentes acontece da mesma forma. Costuma ter 40 meninos, mas costuma ser 20 visitantes. Porque o Felipe e a Tatiana preparou alguns meninos, que é liderado por eles, para poder divulgar na internet que vai ter aquele encontro. Então, assim, esses 20 visitantes, eles vêm para ouvir a palavra e para a semente ser plantada no coração deles. Agora, os meninos que já vêm para a escola bíblica, e os meninos também que já vêm, que já faz parte aqui do embaixador e da mensageira, do rei, também, igual eu falo com meus meninos, quando veio para cá primeiro, foi através do Israel, né, César? O Israel veio fazer parte do embaixador, aí, e ficou e gostou demais, e foi através do embaixador, ficou conhecendo o grupo de adolescentes. Então, assim, a nossa igreja, ela recebe 20 visitantes todo domingo, é nessa média. E se fosse assim, já imaginou, desses 20 visitantes, fica 20 aqui para ir para a escola, para a sala de preparação? Fica 20 aqui para ser batizado? Então, assim, tem os 50 ou 40, na verdade, a gente tem 40 lá, que participa, essa semana foi 42, tem o Felipe e a Tatiana que prepara, e a gente fica ali no apoio, a gente preparando um cachorro-quente, ou correndo atrás de um refrigerante, que a gente não pode dar só a palavra para esses meninos, entendeu? Então, assim, muitos são convidados, e através disso a semente está sendo plantada. Mas, assim, os meninos que vêm na escola bíblica já são membros da igreja, são meninos que já estão batizados, são meninos que já foram preparados no embaixador, igual o César aqui mesmo, ele até confia muito no meu menino, na minha menina, o Felipe também, a Tatiana, né Felipe? Para poder ajudar. Então, assim, a diferença de ter, igual que nossa igreja, a gente vai fazer 2 cultos, por quê? Porque a gente não pode mandar o visitante embora. Então, assim, é um trabalho de formiguinha. Nós estamos assim, lançando a semente, e Deus vai abençoar, assim, que muitos meninos vão ser alcançados, e através desses meninos, porque quem trata bem o filho, o pai também quer saber aonde é. Igual essa semana mesmo, eu fiquei assim, até emocionado, porque um menino pediu para orar. E esse menino que pediu para orar, ele tinha dificuldade de conversar até comigo. Eu venho trabalhando nesse menino, porque o pai dele fica fora. E ele foi lá na frente para orar. Eu achei aquilo um milagre dele ter feito isso. E ele foi lá na frente, ele é visitante, e orou. E assim, foi muito bacana a reunião. E sabe como é que o pai desse menino veio buscar ele? Porque ele passou da hora, 9 horas, o pai dele veio buscar ele. E aí eu vi o pai dele chegando e falei assim: ô fulano, seja bem-vindo. Seja bem-vindo nada, cadê o imbecil de fulano? Falou o nome do menino, cadê o imbecil?
falei assim, não, rapaz, ele está lá dentro, a reunião está tendo aí. Então, assim, Acabou de chegar. Nós que ajudamos, a gente vê a coisa, não é só no colorido, não, vê no preto e branco, entendeu? Então, assim, às vezes vamos falar assim, vai ter uma reunião lá em casa com 10 meninos. É diferente para conseguir levar 10 meninos lá num espaço menor, sim, levar mais meninos do que trazer aqui. Então, assim, sim, tem... a casa sempre é um espaço... Tem 40, mas assim, 40 que 20 o César e eu também faço parte, ajudo o embaixador, como é que é o nome do menino que toca o violino? O Plínio ajuda. Tem também, desses 40 ou desses 30, o Zete também ajuda aqui nas mensageiras. Então, assim, o que vem é visitante. Os meninos correm atrás de visitante, correm atrás para trazer os visitantes. Muito bem. Mas é exatamente isso que eu estava explicando, essa diferença de cuidado. Nós não estamos falando da divisão. A divisão é boa, cada ministério vai cumprir o seu papel, mas acaba que o público é o mesmo, é isso que eu estou dizendo. E acaba que todo mundo cuida e, às vezes, ninguém cuida. Então, essa é a questão. Quando você tem um foco, ainda que tenha o Ministério A, B, C ou D, que promove o programa X, a atividade Y, isso é importantíssimo, mas nesse tipo de pequeno grupo que nós propomos, pode chamar de célula, PGM, grupo de crescimento, o nome é o menos importante. Mas quando... Está prestando atenção, Marcelo? Estou respondendo você. Quando uma pessoa ela serve de referência para o cuidado e ela sabe de todas as questões daquele pequeno grupo, é nisso que nós estamos dizendo. Esses outros grupos, eles serão suporte, embaixador do rei, mensageiro, MCA, ministério disso, ministério daquilo, vai ser suporte para o bem daquele membro. Quer dizer, você vai dar uma comida de acordo com o que o sujeito come, e não dar uma comida geral que alguns vão comer e outros vão falar, essa comida eu não gosto. Você está entendendo? Então, é exatamente o contrário. Nós hoje somos uma igreja baseada em programas, que é isso. Há um problema nisso? É ruim? Não, é ótimo, tanto é que está funcionando. 50 meninos, 50 adolescentes na reunião, onde tem isso? Só na PIBGV, nem de onde eu vim, não era isso, não tinha. Você tinha que fazer isso para a turma vir. Pois não, pega o microfone aí, porque quem está em casa também quer ouvir, por isso que é importante. Aí é importante a gente Marcelo, pensar... você está muito bonito, você está conversando bastante, mas você vai buscar água para mim agora, só de castigo para você parar de conversar. Aí é interessante a gente pensar que há propósitos diferentes, né? E talvez o nosso maior desafio hoje como igreja é atender o propósito do cuidado, né? Que eu acho que pode ser um pouco deficiente, né, na nossa forma de interagir uns com os outros. Então, eu acho que essa proposta do PGM, ela visa atender o cuidado, aquele cuidado especial, aquele cuidado que acolhe, que acompanha, que ora, que discipula, né? É igual à igreja. Se a gente ficar aqui só enquanto igreja, ninguém vai ser cuidado, mas não significa que nós não seremos edificados pela palavra do pastor, pelos louvores. Então, quando a gente está lá com os adolescentes, é como se fosse uma igreja de adolescentes, né? O que é muito interessante, porque ali tem uma linguagem própria, o jeito deles. Né? E, por exemplo, eu vou falar da nossa experiência. O adolescente, ele tem a necessidade do grupo, né? Enquanto maior, quanto mais interativo, quanto mais gente, melhor, né? E aí a gente vê que a gente cumpre um outro propósito, né? Exato. Mas eu falo que a gente precisa, né? Às vezes eu até falo com o Felipe, a gente está buscando estudos, leitura, porque é um desafio muito grande. Como é que a gente vai atender o propósito do cuidado? Igual eu e o Felipe, a gente não dá conta de atender, a gente é como se nós fôssemos os pastores dos adolescentes. Mas é isso. Né? Eu estou falando como, né, que tem batistão aqui que vai achar que eu estou falando heresia, né? Mas e aí o cuidado? Né? Igual as crianças também têm as suas pastoras, né? Quando elas fazem as suas atividades, o ministério. Né? Então, é importante frisar isso,
que há propósitos diferentes, muitos deles são cumpridos e outros propósitos têm deixado a desejar. Mas, em tudo, eu vejo que há edificação. Com certeza. Tanto né? que nós estamos aqui, né? Estou falando de 50 meninos. Então, não, é melhorar o que já está bom. Né? Sim. Eu, às vezes, atinjo no Ministério de Adolescentes um tipo de adolescentes. Né? Os embaixadores vão conseguir fazer uma integração entre criança e adolescente, né? E talvez vão atingir um público que eu não consigo trazer numa quinta-feira à noite, né? Mas no sábado à tarde vai ter uma família que vai acolher esse trabalho, vai entender esse trabalho e a semente vai estar sendo plantada da mesma maneira, assim como as mensageiras e tantas outras atividades, né? Sim. A palavra que a gente pode usar é a palavra sinergia. Né? O que é sinergia? É todas as coisas concorrendo para um só objetivo. Né? Você já orou na água, irmão? Orou ainda não? Ah, então tá bom. Ô pastor. A oração do diácono pode muito esses efeitos. Pois não, doutor Amarildo? Em cima da fala da Tatiana, a gente tem que evoluir para o fato de que, por exemplo, como estava ali o Gesonias, talvez a Tatiana e o Felipe, eles vão estar no local do Gesonias ali, ou no local do Marcelo, e vai ter outros grupos aqui de 10 adolescentes. Isso não implica que vai acabar as reuniões grandes dos adolescentes. O que eu vejo, e a gente estudando a igreja em células, é que se você fica com um grupo muito grande, você não tem condições de cuidar do grupo. A palavra é cuidado, ela falou, cuidado. Aí fica algumas pessoas que têm mais facilidade de se achegar ao líder, de serem cuidadas, outras não, entendeu? A peneira, como a gente diz, a peneira é mais grossa nesse caso. Alguns vão ser cuidados, outros não. E a gente sabe o tanto de gente que a gente já perdeu aqui na igreja por falta de cuidado. Né? Uma quantidade muito grande de jovens, de adultos, etc., que nós já perdemos aqui porque nós não cuidamos. Não é? E eu fico pensando, e não às cuidou vezes, porque nós somos mal, a gente gosta que o povo vá embora mesmo, não é isso? Não é. Não, não é isso. Não damos conta. É Moisés tentando atender todo mundo na fila. Às vezes eu fico... O Moisés não dá conta de atender todo mundo. E não pastoreia, ele se mata de trabalhar, ele se sente um frustrado porque ele não deu conta e a vida que segue, né? Porque, só para eu concluir aqui, qual é o foco? É pregar e não cuidar? O indivíduo conhece o primeiro amor e a conversão e a evolução espiritual desse camarada para aguentar o tranco espiritual, não é? Então, e aí nós perdemos as pessoas que já foram ganhadas, não é? Nós perdemos o de casa, não é? Então, por quê? Porque nós não estamos cuidando de casa. Eu acho que nós temos que partir para isso. E aqui na primeira igreja é um fato muito interessante que eu vejo, muito positivo. Aí eu costumo falar na minha equipe, na minha reunião de terça-feira, toda terça de manhã, a gente reúne para orar com a equipe ministerial e conversar sobre a igreja. Às vezes estende a reunião para de tarde, mas eu falo, aí eu levo sempre na terça-feira as fichas de visitantes que nós recebemos. As fichas, levo e a gente ora por eles. Eu falo, aqui acontece um fato que não acontece em todas as igrejas. Os peixes estão pulando no nosso barco. Não estão precisando lançar nem o anzol, nem a rede. Os peixes estão pulando no nosso barco. Hoje, à noite, 7 horas, eu tenho já uma turma com mais de 20 pessoas se preparando para o batismo. Num horário ruim, mas eles estão profundamente interessados. Hoje já vai vir 2 novos, que, pastor, posso levar o fulano, porque ele também está querendo fazer o estudo. Pode trazer o fulano. Então, os peixes estão pulando. Só que o dono do orfanato aqui, depois eu explico essa metáfora do orfanato, ele tem que cuidar de todo mundo. Vai chegar um momento que ele vai ter que entregar isso para alguém. E aí sim, seja o que Deus quiser, porque ele não vai dar conta mais de acompanhar tão de perto. E eu experimentei isso na prática, como eu digo. Lá em Belo Horizonte, eu comecei uma igreja com 5 pessoas. Deixei com 540, por incompetência minha, que era para ter deixado com muito mais, que 20 anos.
Mas então eu sei, na prática, como que o distanciamento do cuidado ele vai gerando não crescimento, né? Então, eu acho que a palavra básica, eu acho que está valendo, não entramos na lição ainda não, hein? Mas eu acho que está valendo essa recapitulação, até para os irmãos terem ideia de onde nós estamos, que não é o pior dos mundos. Nós temos gente aqui muito comprometida, muito séria, trabalhos muito bons. Essa igreja é uma igreja muito boa, né? Atrai muitos visitantes, mas, por exemplo, se todos os membros da igreja quisessem já começar amanhã um pequeno grupo, uma célula, eu já teria onde colocar 8 e ainda botar mais 8 visitantes. Eu tenho isso, tenho o nome de todo mundo ali. Eu tenho como fazer isso. Mas é claro que a gente não pode fazer isso, senão você vai estar dividindo a igreja. Isso não é multiplicar, né? Mas então é muito excelente essa palavra da Tatiana e do... Só que, ao contrário, nós vamos apenas inverter programas, isso tudo continua. Mas agora servindo a uma estrutura planejada, uma estrutura pensada, uma estrutura bíblica, porque essa segunda figurinha da página 11 é Jesus e os discípulos. Olha aí para ela, que bonitinho. Veja que Jesus continuou o mesmo formato. Jesus chamou 12, mas tinha uma comunhão mais próxima com 3, Pedro, Tiago e João, que foram os líderes da igreja depois que Jesus morreu, foi assunto aos céus. Quem liderou a igreja foi Pedro, Tiago e João. É chamado por Paulo de as colunas, Pedro, Tiago e João. Então veja que não é à toa que isso está aqui. Isso nos dá um direcionamento de como ser igreja. Só que na lição de hoje a gente vai ver isso, nós nos perdemos ao longo da caminhada. Como nós nos perdemos, nós vamos ver. Fala, pastor, é interessante a gente pensar sobre o nosso voluntariado à obra, né? Ou a nossa mordomia do nosso serviço cristão. Mas eu vou colocar como voluntariado, né? É mais leve. Porque nós queremos ser cuidados, mas nós não queremos cuidar. Então, isso é uma mentira do capeta, eu vou explicar por quê. Então, assim, a gente precisa, como membros, repensar isso. Porque se a gente levantar aqui entre nós, né, e cuidar do outro dá trabalho, não é fácil não. Cuidar de 10 dá trabalho. Acompanhar 10 casais, né, ou acompanhar 10 adolescentes, ali são 10 famílias, né? Então, eu queria que o senhor falasse mais sobre isso também. Por que é difícil, né? Por que há essa dificuldade para implantar isso? Né? Será que isso tem alguma coisa a ver com o nosso nível de disposição, engajamento com a obra, com o projeto? Né? O senhor falou aí que é uma mentira, né? Então, vamos conversar aí. Que é o quê? Uma mentira? O senhor falou que é uma mentira. Não sei o que eu falo. O capeta é um bicho endemoniado. Entendeu? Porque ele é o seguinte, por quê? A mentira é essa. Você quer falar também? Eu vou deixar, tá? Segura aí. Esse eu escutei demais. Ah, mas quem cuida de mim? Bem, primeiro você tem essa estrutura, que todo mundo está sendo cuidado, né? Porque também o líder precisa ser cuidado. O problema é que muitas igrejas, pequeno grupo ou o que for, põe o líder, ela joga ele na arena dos leões e fala, se vira. Aí o cara não sabe orientar casal, você põe ele tem que ser pastor, e não é isso. O líder de célula, o líder do pequeno grupo, ele é líder de um pequeno grupo. E ele vai trazer a demanda para o que está acima dele. Ele não tem que resolver tudo. Ora, ele não resolveu, ele não estudou, ele não sabe lidar com conflitos, ele é só um líder, ele é só um voluntário, que falou assim, eis-me aqui, envia-me. E às vezes o problema quando dá errado, e eu fiz isso lá e sei que dá errado, eu chamava os líderes, por exemplo, alguns apostolos chamavam de pastores. Não são pastores. Eles são líderes, eles vão ajudar no pastoreio, né? Mas a mentira é essa, eu não fui cuidado. Nenhum de nós fomos cuidados, gente, desse ponto de vista. Lá em Aimorés, na roça, no Mata 3, segura um pouquinho aí, irmão Gesonias. Quem conhece o Mata 3? Deixa eu ver.
Ah, Mata 3 é famoso. Todo lugar que eu vou tem gente que conhece. Mata 3. Eu fui lá em Uberlândia, tinha gente lá em Uberlândia que conhece o Mata 3. Mata 3 é famoso. Mata 3 é o seguinte, é uma região muito bonita ali. Inclusive Aimorés, Mutum faz parte da região metropolitana do Mata 3. Entendeu? São cidades satélites. Lá no Mata 3, quando eu ia lá criança visitar a minha avó, era interessante. O quintal dela era cheio de galinha, mas cheio. Chegava à tarde, ela saía com um bornai assim, cheio de milho. E as galinhas pareciam que sabiam a hora. A hora que estava dando determinada hora, sei lá, 5 horas da tarde, ela já saía do meio do mato. Saía galinha de tudo quanto é canto. Até galinha da vizinha vinha e ficava no terreiro. O terreiro ficava chacoalhado e ela jogava milho para as galinhas. Aquele bicho sumia lá para o meio do mato, dava um perdido para lá e tal. Daqui a pouco, um belo dia, chega uma galinha com uns 12 pintinhos. Do nada. Daqui a pouco vem outro com mais 10. E aquilo não parava, é aquele ciclo. E eu, bem atentadinho, eu tinha uma brincadeira que era pegar o pintinho de uma galinha no meio daquela ruma de galinha, como diz o nordestino. Eu pegava um pintinho escondido e corria com ele para longe. E aí ele piava na minha mão. E era interessante que a mãe dele, mãe galinha, ouvia o piado dele, e dentre aquelas várias galinhas, aquela sabia que aquele era o filhote dela, e vinha, iriçava assim o pescoço, e vinha quente para o meu lado. Eu soltava o pintinho e saía correndo. Lá em Uberlândia, é diferente, os pintinhos lá é diferente. Lá a galinha bota um ovo e aquele ovo já cai num compartimento e já cai num outro lugar. A galinha fica alienada, excluída do seu ovo. Aquele ovo ele já cai numa estufa e recebe ali um aquecimento rápido e rapidamente aquele ovo já rompeu. Aquele pintinho já nasceu, ali mesmo onde ele nasceu já tem comida, um já fica muito próximo do outro para não ter que movimentar muito, e come aquele negócio e vai crescendo. Sei que em coisa de meses, aquele ovo já é um frango pronto para o abate. Mas se aquele pintinho piar, espernear, nenhuma galinha vai dar conta dele, nem sabe que é dele. Ele foi completamente alienado dela. Ela não sabe nem que é mãe daquele bicho. Não preciso falar da diferença de sabor da carne de uma galinha caipira para um frango de granja que você compra no supermercado. Que a gente também está totalmente alienado dele, né? Ou seja, perguntar uma criança de onde vem a coxa de frango, ela vai falar do Big Mais. Não é? Outro dia eu brinquei com uma piada que tem na internet. Eu falei com a Bia: Bia, a vaca dá leite? Dá, pai, claro. Eu falei: não. Dá não. Você tem que ir lá e ainda pedir para ela, ainda tirar. Porque eu aprendi que, outro dia eu fui na irmã Arlete, vendo lá as vacas lá, aprendi que a vaca, se ela quiser travar o leite também, ela trava. Então, vaca é um bicho tentado também. Mas veja bem, aí vamos pensar assim. Então, a galinha lá do Mata 3, ela é uma galinha, conhece os pintinhos, cria. A hora que ele já está grandinho, o franguinho ainda quer ficar perto da mãe. Ela dá umas boas bicadas nele para ele vazar. Fala: meu filho, dá a linha, vai viver sua vida. Porque ele quer ficar agarrado ali na galinha. Mas ele vai e segue o ritmo dele, aquele mesmo ritmo do Mata 13, e vai tendo frango, galinha, ovo, qualquer hora que você chegar, tem frango, galinha, ovo. É um trem de Deus, é a multiplicação dos pães. Já lá em Uberlândia, é produção. Produtor mundial de aves. Bom, vamos comparar, vamos esquecer o Mata 13 e Uberlândia e trazer para a nossa cabeça. O nosso sistema de cuidado, pensando que cada ovo, cada pintinho é um novo crente, que cada crente é um produtor, né? O nosso sistema se parece mais com o do Mata 3,
que a galinha conhece, tudo, ou com o do Uberlândia, que vai criando em série, e as pessoas vão vindo e participando dos grandes programas, dos grandes eventos, e a gente vai supondo que ela conhece a Bíblia, supondo que ela sabe tudo de Deus, supondo que porque ela está sentada aí ouvindo uma mensagem todo domingo, ela é um crente fiel. Qual os dois modelos vocês acham mais parecido com o nosso? Como estou dizendo, não é só da primeira igreja, não. A crítica não é a nossa igreja, é as igrejas, é o modelo de igreja que nós temos, que é esse. Que é bom, que é bacana, mas que pode melhorar. Fala, irmão. Você que entende de vaca, de galinha, de tudo mais. Atualmente, nós estamos vivendo como se estivéssemos lá na alta produtividade, como das galinhas de Uberlândia, que nós precisamos de rever para voltar lá no Mata 3, que é a Bíblia, voltando lá no início da lição do Moisés, do Jetro, que é realmente essa que nós precisamos de cuidar. E Paulo explica, né? É o princípio 222. Guarda isso. Princípio 222. Fácil de guardar. 2 Timóteo 2:2. Depois nós vamos ler. Fala primeiro o Alessandro, depois a irmã Maricleide. Marineide. As damas primeiro. Já passou? Não, mas eu quero te ouvir. Você vai ter que falar, que não é assim, não. Eu tive uma experiência seguinte. Mata 3 e vive 4. Fala. Nós temos a dificuldade de reconhecer, vamos dizer assim, as pessoas que vão chegando, e não é dar as boas-vindas, mas caminhar junto com ela. Isso é cuidado. Isso é cuidado, com certeza. Às vezes o irmão falta de um culto no domingo, às vezes ele não veio porque ele está passando mal. Mas você não chega no próximo domingo para ele, ou liga para ele e fala assim, irmão, eu senti sua falta na igreja hoje. Nós temos essa dificuldade. Aconteceu um fato com a gente, as nossas filhas, quando vieram para aqui, elas começaram no mês de junho, já tinha um tempo que elas estavam aqui, a frequentar aqui. Quando foi no mês de maio do ano seguinte, eu passei o domingo das mães com elas e vi a igreja. Aí cheguei, encontrei a irmã Gesonias, outros irmãos que eu já conheci e tal, e elas sempre chegavam e saíam. Elas chegaram para mim e falaram assim, a senhora fez em poucos minutos o que nós não fizemos um ano inteiro. Aí eu cheguei e apresentei para a irmã Gesonias, que são minhas filhas, são assim, assim, assim e tal, fazem isso, isso e isso. Então, assim, a gente precisa, eu estou contando isso aqui para os irmãos, não é cobrando nem nada, não. Mas nós temos essa dificuldade de aproximar do visitante. Se a gente vê que ele sai rápido quando termina o culto, a gente ia ficar mais ou menos na porta e falar assim, ô, irmão, vem cá, vamos conversar aqui, de onde você veio? Porque, às vezes, ele precisa de um apoio. Eu ouvi de um pastor falando o seguinte, que os nossos filhos, quando vão para a universidade, eles estão indo para um deserto. E, às vezes, ele está passando por deserto, mas não quer falar com os pais que ele está no deserto, porque ele não quer voltar para casa. Então, ele vai chegar perto do irmão que aproximou perto dele, me ajuda. Meu filho no deserto lá já perdeu 20 quilos já. Pois é. Então, a gente precisa cuidar mais. Teve, nesse tempo que a gente veio para aqui, teve igreja que nós frequentamos que praticamente a gente entrou e saiu, sem a pessoa chegar e conversar com a gente. Igreja supermercado é assim, né? Você entra e compra o que você precisa, vai embora e tal. Não é a igreja supermercado que Jesus criou. Ele criou a igreja onde filho tem pai, tem avô. Princípio 2:2:2. Lê alguém bem aí, 2 Timóteo 2:2, bem alto para nós ouvir. Não entramos na lição ainda não. Ainda temos só meia hora agora para acabar com a parada. 2 Timóteo 2:2. E as palavras que me ouviu dizer na presença. Vamos fazer outro teatro. Isso é Paulo falando, tá certo? Isso é Paulo. E as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confias a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar outros. Olha que princípio interessante. Você vai ler agora devagar. Ó. Quem está falando aí é quem? Você sabe? Paulo. Paulo. Eu sou Paulo.
Ele está falando com quem? A igreja de Timóteo. O irmão Timóteo. O irmão Timóteo. O irmão Timóteo, Luiz Lima, vem cá. Vem aqui fazer teatro. Seu irmão Timóteo. Como é que ele está bonito? Esse é o Timóteo. Então, o Paulo está falando o que? Lê aí de novo, Marcelo. Ele está falando com Timóteo, ó. E as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confias a homem fiéis. Pronto, confia a homem fiel. Você tem que confiar no homem fiel. Escolhe um aí. Que sejam... Qualquer um. Peraí. Homens fiéis. Escolhe um homem fiel aí. Vem, marido, fiel. Então, Paulo vamos mudar a palavra, que a gente gosta muito de falar que ele ensinou, que ele foi professor. Não, ele cuidou. Paulo chama Timóteo de filho na fé. Ele cuidou de Timóteo. Então, ele falou, olha, essas palavras que você me ouviu na frente de muitas testemunhas, você vai confiar a quem? Cadê o homem fiel? Cadê o homem fiel? Esse é o homem fiel. Pode continuar. Confia a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar outros. Outros, cadê outros? Pode vir, todo mundo. Alex, pode vir. Que paga o mico é todo mundo. Acho que é só uns que vão pagar. Felipe vai ensinar outros também, pode chamar outros. Isso. Alex também pode chamar outros, você vai ensinar outros. Vamos, Alex. Ponta o dedo que os caras vêm. Marcelo, pode vir, meu filho. Juleimar, você vai ter que ensinar outros, pode chamar outros. Fale, vem outros. Alexandre pode chamar outros. Pode chamar outros. Só homem também que tem nessa igreja, né? Os homens aqui é do sentido genérico. Enfim, vai sobrar alguém aqui, se eles forem chamando? Todo mundo vai ficar cuidado? Veja, o princípio é bíblico. Só que a gente só pensa nesse princípio no sentido do ensino. E não é do cuidado. Então, esse é meu filho na fé. Esse é filho na fé, e aquele ali já é meu neto. Aquele é filho na fé, aquele é filho na fé, e vai assim, ó. Quer dizer, eu vou ter neto, bisneto, tetraneto, caco de neto, não sei mais o que, tudo na fé. Entenderam? O ministério é de quem? É só do Moisés? Ou de Jesus? Ou de Paulo? Não, vejo que isso se apareceu lá no Antigo Testamento, no ministério de Jesus, e agora Paulo também faz esse mesmo sistema de liderança. Veja que o pequeno grupo, a célula, não é um sistema de dividir a igreja em pequenos grupos. Dividir é muito fácil. Grupo lá do Grande Duquesa, na casa do Maurite, grupo lá do Vila do, como é que chama lá? Não sei mais. Morada do Vale, grupo lá da Ilha do Governador. Ali. Outro dia alguém apareceu na televisão e falou, sou da Ilha do Governador. A Bia falou assim, ali, pai, é daqui da Ilha do Governador. Não é? Ali é a Ilha do Governador. A Célia, lá no bairro Altinópolis, tem bairro bom, onde moram meus parentes. Vejam, dividir isso é muito fácil, mas vai dar certo? Não vai. Daqui a pouco, os que vinham aqui vão acabar não vindo mais, que vai encher o saco daquilo. Mas aqui não, é cuidado. Quando você é cuidado, né, o que a irmã trouxe, você fica. Agora, eu diria até mais, ela falou assim, vamos ficar na porta cercando os outros. Bom, eu fico, não sei se vocês perceberam, eu vou para a porta para cercar visitante. E para perguntar, eu vejo com a biblinha, eu já pergunto, você é de qual igreja? Às vezes o cara responde que eu sou daqui mesmo. Mas, por exemplo, alguém já sentou perto de você. Irmãos, eu não creio que nada é por acaso. Né? Então, se a irmã está sentada aí, chegou um visitante, sentou do seu lado, dá glória a Deus, fala, isso é meu, caiu na minha rede, caiu no meu barco. Não precisa nem esperar na porta, já se ocupa daquele que está do seu lado. Pergunta o nome, como é que você veio? Então, hora do apelo, você já dá uma catucada,
Você não quer Jesus, não, meu filho? Você não escuta, você entendeu o que o pastor pregou? E você vai rejeitar, vai sair sem Jesus? Pronto, é assim que funciona. Palmas para os nossos atores, esses povos brilham demais, hein? Que é isso? Uma pergunta aqui. O que quebrou esse princípio de 2 Timóteo 2,2? Minha pergunta é essa, porque esse princípio foi quebrado, ou foi afastado? Capeta. Terceirizando, pagando alguém para fazer. Infelizmente. O que é mais? Isso também não está errado, não. O que é mais? O Sogrão colocou uma pergunta muito interessante. O princípio está posto. Por que está parecendo o Jetro, não está? Por que a gente não cumpre o princípio? Eu acho que depende também do engajamento de cada um. De absorver isso, de entender isso, de acreditar nisso e viver nisso. Os dois estão certos. Né? São as duas coisas. Você falou o que é mesmo? Terceirizar. Boa. Terceirizar. E o engajamento. O engajamento é isso que a gente está fazendo aqui. Nós precisamos, e agora eu já estou entrando na lição 4, tá? Com certeza não vai dar tempo da gente ver ela toda, a gente continua semana que vem. Mas com certeza, o engajamento ele tem a ver com mudança de valores. Eu não tenho como dar o que eu não recebi. Nós recebemos esse modelo. Pronto, não é isso? A hora que você quiser falar, você levanta a mão, tá? Você está com crédito comigo aqui na minha conta. Nós recebemos esse modelo, o modelo catedral. Não é? O modelo catedral, é que nós recebemos. Só que pela Bíblia nós estamos descobrindo, eu costumo dizer o seguinte, nós os batistas, e eu creio nisso, tá, irmão? Nada contra outro grupo, nada contra. Mas eu creio que, biblicamente, no Novo Testamento, eu não vejo nada no Novo Testamento que contraria a doutrina batista. Nada. Eu não tenho medo de nenhum texto bíblico, principalmente do Novo Testamento. Outros grupos teriam que explicar algumas coisas que não estão aqui, que eles praticam, grupos evangélicos. Como batista, a nossa doutrina, eu penso, ela é bíblica. Nada a mudar na nossa doutrina. Mas vamos supor que um membro do primeiro século morresse. Aí, supondo, tá, irmãos? Não tem isso na Bíblia, não. Por favor, quem está em casa, entenda o que eu estou falando. Quem lê, entenda. Ele morreu, viu, Tatiana? E foi congelado lá, igual o Walt Disney. O Walt Disney. Então, o Walt Disney foi congelado, vocês estão sabendo, né? Mas esse já é outro assunto. Então, primeiro século, o cara morreu. Lá da igreja de Paulo. Morreu. Foi congelado. Vamos supor que ele ressuscitasse agora em Governador Valadares. O cara ficou no gelo 1000 anos. Ele já vai estranhar um negócio. Olha lá, está meio quentinho aqui. Aí ele ia procurar uma igreja aqui do primeiro século. Ele ia procurar uma igreja em Valadares para ele vir, uma igreja que estivesse mais próxima do Novo Testamento. Que igreja que ele ia procurar? A primeira igreja batista, claro. Ele já ia ficar hospedado naquele hotel ali, mais perto ele já ia vir mesmo. Ele ia chegar aqui, nós ia cumprimentar ele, dar um cartãozinho, ele ia sentar. Falar, o povo aqui é um povo bonito. O pastor ia pregar uma mensagem bíblica. Ele ia falar, isso aí está parecendo com o que Paulo ensinava para nós. Esse pastor aí é dos meus. Está bacana. Aí acabou. Ele achava aquele estranho que acabou, ele ia perguntar o que estava do lado dele. Assim, vem cá, a reunião das casas vai ser aonde? Na segunda, na terça? Hã? Que reunião? Nós vamos voltar aqui só domingo que vem. 6 horas da tarde de novo. Semana toda vocês não encontram, não comem lanche, não parte o pão com alegria e singeleza de coração? Não, aqui é singeleza. Semana nós estamos querendo cuidar dos nossos corre. E só domingo que vem, e é só assim esse grupão bonito, esses louvor, só, que está bom demais. Ele ia ficar triste e falar assim, não gostei. Vou sentir falta desses pequenos. Está diferente.
muito bom, tem carro, tem avião, que não tinha na minha época, mas está meio esquisito, esse povo não aprendeu o trem direito, não. Resumindo, a nossa teologia, minha opinião, com muitos outros, claro, ela não precisa de nenhuma mudança. Mas a nossa eclesiologia, que é a maneira de ser igreja, de existir igreja, de vivenciar igreja, nós estamos chegando à conclusão aqui que ela precisa mudar. No sentido de se adequar, não é nenhuma novidade, percebem? Nós estamos falando coisa do Antigo Testamento, de Jetro. Estamos falando coisa do Novo Testamento, 2000 anos atrás. Agora, como nós terceirizamos? Aí já é a história da lição. Vinho novo em odres novos. Eu vou introduzir só aqui também, para a gente continuar semana que vem. Se trouxer mais água, é mais 1 hora. Você que sabe. Se quer almoçar cedo, não traz água. E se tiver orado ainda, aí demora mais ainda, que a unção desce. É brincadeira tudo isso, tá, irmão? Vocês não acham que eu estou achando. Outro dia alguém falou comigo que pastor, o senhor não pode falar com os outros, está avacalhando a aula, não, alguém que estava em casa, né? Que eu brinquei com o Marco, que ele estava avacalhando minha aula. Eu falei, não, aqui a gente pode sim, aqui é um grupo seleto. Bem, a resposta, então, do irmão Gesonias está na lição de hoje, exatamente. Eu fiz essa recapitulação para a gente entrar na lição, né? Você sabe o que é o vinho novo e o odre novo na palavra de Jesus, né? Vamos abrir aí Mateus 9, ler esse texto, 14 a 17. Eu falei que eu ia explicar o que é a igreja hoje. Tem essa ilustração da galinha, mas tem a ilustração também o seguinte: a igreja hoje ela é um grande orfanato, pensando no princípio 2:2:2, 2 Timóteo 2:2. Obrigado, Marcelo. A camisa está bonita, viu? Fica velho, você pode me dar. Princípio 2:2:2. Aquilo que você recebeu, você passa para outro, que passa para outro, que passa para outro, que passa para outro. E foi assim que chegou o Evangelho até nós. É assim que o Evangelho passa. Mas é como assim, se a gente ganhasse um bebê para Jesus, ou ganhasse um bebê, imagina você ganhou um bebê, você achou na rua um bebê, você leva para o orfanato, chega lá para o diretor do orfanato, fala, trouxe mais um bebê para você cuidar, vou buscar mais. Você pega mais um, toma, o diretor do orfanato, você cuida. Você pega mais, aí a gente enaltece essa pessoa como um grande evangelista. Fulano ganha muita alma para Jesus, beleza, mas ele traz para eu cuidar. Aí chega no ponto que o diretor do orfanato ele não dá conta de cuidar mais. Aí ele mesmo está querendo que não venha mais, porque ele sabe que é só ele que tem que cuidar. Entende? E aí para o crescimento. Isso é terceirizar. O que Paulo falou com Timóteo foi o seguinte: você vai investir na vida de um, que vai investir na vida de outro, que vai investir na vida de outro, que vai investir na vida de outro. É o ministério particular de cada crente. Então, quem você ganhou para Jesus, é você que vai cuidar. Não é passar para outro cuidar. Você vai cuidar. Pastor, o problema é que às vezes as pessoas dão o primeiro passo, você chega na pessoa, aí você começa. Porém, eu não tenho capacidade para fazer o evangelismo pessoal, eu não tenho capacidade de fazer um estudo bíblico. Mas ele nem procurou se inteirar de que realmente é a tarefa dele para ele estar cuidando dessa pessoa. É a mentira do capeta, porque ele fala, ninguém cuidou de mim, mas na medida que ele cuida do outro, ele está sendo cuidado. Ele cresce. Ele cresce, porque ninguém é uma tábula rasa que não tem nada.
Você vai aprender, né? Os professores sabem disso. Na medida que você prepara uma aula, você está aprendendo muito mais do que você aprendeu na faculdade. Você vai ter que buscar a fonte, você vai aprendendo. Alguma coisa vai pular, você fala, que bacana, né? Então, à medida que você estuda, então, à medida que você discipula alguém, eu nunca fui discipulado, não vou discipular ninguém. Não, à medida que você discipula, gasta tempo, investe energia, você está sendo cuidado também. Ponto, é assim que funciona. É uma cadeia do bem, né? Mateus 9, 14 a 17. Então os discípulos de João vieram perguntar: por que nós e os fariseus jejuamos, mas os teus discípulos não? Jesus respondeu: como podem os convidados do noivo ficar de luto enquanto o noivo está com eles? Virão dias quando o noivo será tirado, então jejuarão. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. Nem se põe vinho novo em vasilha de couro velha, ou odres, né? Se o fizer, a vasilha arrebentará, e o vinho se derramará, e a vasilha se estragará. Ao contrário, põe-se vinho novo em vasilha de couro nova, e ambos se conservam. E é assim mesmo, né? A ideia do remendo talvez está mais próxima da gente, né? Você não pode, uma roupa que rasgou, botar um remendo nela com um pano novo, porque quando você lavar o pano novo, a tendência dele nós estamos falando da realidade de 2.000 anos atrás. Hoje talvez não é assim mais, né? Mas aquele pano ele vai encolher e puxar o pano velho e vai rasgar, ou seja, vai piorar. Jesus usa a metáfora do odre, que é uma vasilha de couro, né? Está até explicando aí, o couro de cabra, que era feito para preservar o vinho. Por quê? O vinho ele fermentava naturalmente, então precisava ter uma estrutura flexível para conter esse vinho, para quando a fermentação acontecesse, ele incha e depois ele vai desinchando. Aí você usou aquele vinho. Só que se você botar muito vinho novo ali dentro, esse processo de incha, de desincha, ele vai quebrar o odre. O odre não vai dar conta, ele vai ficar enrijecido e vai rasgar. Só para a gente entender aqui, para terminar. Nessa palavra de Jesus, vocês entendem o que é o vinho e o que é o odre? O vinho é a palavra boa. Mas vejam que no contexto ele está, os discípulos de João mandou perguntar assim: olha, nós, discípulos de João Batista, jejuamos. Os discípulos, os judeus também jejuam. Por que os seus discípulos não jejuam? O jejum era uma prática judaica ou cristã? Judaica. Ela pode até ter sido transposta para o cristianismo, mas ela é judaica, é uma prática judaica. Jesus era contra o jejum, não é? Inclusive ele falou: não jejuem. Não, ele não era contra, presta atenção nisso. O que ele está dizendo é o seguinte: ele está pegando o jejum para exemplificar toda a religiosidade judaica. Não é o jejum especificamente, mas toda aquela religiosidade judaica que na época dele já tinha se transformado em algo sem valor algum. Então ele pega a ideia do jejum. Jesus está dizendo o seguinte: o jejum é uma prática que serve dentro de uma estrutura do judaísmo. Isso é do judaísmo. É um vinho velho, já fermentado, num odre velho, numa estrutura velha. Beleza? Estão entendendo o raciocínio de Jesus? Aí Jesus fala assim: eu não vim colocar vinho novo em odre velho. O que ele está dizendo? Nova mensagem, novo modo de vida, novas coisas naquelas pessoas com costume antigo, né? Faltou uma palavrinha.
Então, o vinho novo da palavra, que nós podemos chamar de evangelho, não cabia dentro daquela estrutura antiga, porque se ele fosse colocado na estrutura antiga, ele ia romper aquela estrutura antiga. Não cabe. Os costumes antigos. Numa estrutura de mandamentos, numa estrutura rigorosa, numa estrutura inflexível, numa estrutura que é um Deus bravo, querendo dar paulada na cabeça dos outros. Não cabia. O vinho novo da graça trazido por Jesus, da misericórdia, do perdão, precisava de uma estrutura nova, de um odre novo. Eu não entendo como hoje tem cristãos que querem trazer a estrutura do Antigo Testamento para hoje, e guarda de sábados, e não come isso, e come aquilo. Desculpe, com todo respeito, mas isso é uma besteira, isso é não entender a mensagem do Evangelho, que é o vinho novo, e ele precisava de uma estrutura nova, e essa estrutura nova, ela não é complexa como a do Antigo Testamento, de sacerdote, levita, dia santo, lugar santo, não. Ela também precisa ser uma estrutura nova, onde o ser humano, como eu exemplifiquei aqui para vocês no Teatro Vivo, é simples. Gente, o Evangelho é simples, ele precisa de uma estrutura simples, onde cada um cuida de cada um. Só que com a chegada do romanismo e a igreja das catedrais, porque no Novo Testamento não existe templo cristão, isso não existe no Novo Testamento. Não estou dizendo que é errado ter templo, não, tanto é que nós estamos aqui, olha que beleza. Mas isso não é ideia do Novo Testamento, não. Essa templocentralidade, ela é da história da igreja, que semana que vem nós vamos ver um pouco, estuda a lição. Se você estudou, estude de novo, porque ela é bem complexa, que tem muito conteúdo histórico, falando das várias igrejas ao longo da história que existiram, né? São as várias igrejas. Aí a gente vai entender como nós terceirizamos, como o cristianismo resolveu terceirizar para uma organização, para os profissionais da religião, sacerdotes, levitas. Pastor não é sacerdote. Pastor é um entre tantos, é só isso, ele é só um líder, mais nada, ele é um entre tantos. Então, o que nós estamos querendo hoje, esse movimento maravilhoso, né, que ressurgiu na Coreia, tomou conta do mundo, hoje qualquer igreja, seja de doutrina mais tradicional, mais renovada, mais pentecostal, todos entendem o valor do pequeno grupo. Não conheço uma igreja que não está, de alguma maneira, buscando isso, porque sabe já que isso é bíblico. A questão é como eu vou fazer isso. Então, a ideia é que aqui na primeira igreja a gente faça isso com bastante tranquilidade, calma, voltando sempre para a Bíblia, né? Mas que aquele irmão congelado, lá do primeiro século, vai que ele apareça por aqui... Ele vai aparecer e falar assim, a hora que perguntar assim, ô irmão, perguntar ao Marcelo, sentou do lado dele. Aqui, nessa semana vai ser onde? Ele vai pegar o boletim e falar, você pode escolher, ó. Na segunda tem na casa do Marcelo, na terça na casa do Alessandro, na quarta na casa de Esonias, na quinta... Você tem adolescente? Tem também lá na quinta-feira o PG, tem na sexta, no sábado, e no domingo a gente vem para cá, para ficar todo mundo junto, um grande celulão aqui, para celebrar junto todo mundo, para a gente conhecer também. Esse crente do primeiro século vai falar, vocês estão muito melhor do que o nosso lá. O nosso não tinha essa reunião grandona no final da semana, não. Melhorou demais, parabéns. Fala, irmão Alexandre. Desse modelo antigo, que não é novo, né? Igual o senhor explicou aqui, lá no Velho Testamento já tinha. Ele é antigo, mas é novo. Vai assim, que começou uma escola aqui, preparando novos líderes para poder estar assumindo, porque, na verdade, não vai dividir, vai multiplicar o grupo, né? Porque a questão de dividir, a gente fica... Aí, o que acontece? Vai ter o escolão para preparar esses novos líderes, ou vai ser preparado, vai ter um líder e um líder em treinamento? Para quando houver essa multiplicação. Você já está no escolão e não está sabendo. Hein? Você já está no escolão e não está sabendo. Seja bem-vindo.
Mas vai ter um curso à parte, sim, para os líderes e líderes em treinamento. Líder em treinamento, né? Sim, vai treinar para poder preparar esse líder para assumir, no caso, essas 10 pessoas, Sim, o outro para sim, assumir vai 50, ter. outro para assumir 100. Mas começa aqui, tá? A peneirada começa aqui. Então, fique esperto. Não avacalha meu negócio aqui, não, porque aqui é o seguinte: aqui, todo mundo aqui vai ser líder, mas eles ainda não sabem. Não conta para eles, não. Tá bom, pode deixar que eu não Entendeu? vou contar, Não conta. Esse é meu plano secreto. Tá certo? Tá bom. Eles não sabem ainda, mas eles é que fazem parte do plano de Deus. Eles estão... Ih, rapaz, eu acho que eles ouviram. Vamos ficar em fé, irmãos? Vamos orar? Alessandro, ora para nós. Você quer falar alguma coisa? Fala alguma coisa. Remata aí. Trazer só uma contribuição. O FMG tem um projeto e o Tribunal de Justiça está fazendo um curso, né, chama-se Justiça Restaurativa. O nome do curso chama-se Justiça Restaurativa. A ideia do curso é que descobriu-se que as crianças, os menores institucionalizados, eles não alcançam a recuperação por causa de tratar nesse grupão, né? E aí a pessoa que lidera, coordena o trabalho, eles descobriram que há uma microcomunidade, não se fala mais em comunidade, mas há uma microcomunidade de afeto e relação. E trazer essa criança, essa pessoa que se envolveu em algum conflito, a partir dessa microcomunidade em que ela tem afeto e relação, produz uma ressignificação e uma recuperação dessa pessoa com maior êxito. Isso como se fosse uma família para ele, ilustra, né? Uma família e às vezes emprestada. não necessariamente a família. Um exemplo dado foi de uma criança que, na verdade, quem era a ligação de afeto dela era a faxineira da escola, porque a faxineira a cumprimentava e a sorria, e ela se envolveu em uma situação, e quando perguntou assim, quem que é... empatia ali, uma comunicação. Quem que você gostaria, né, de ver, ver, de conversar, de trazer piso para onde você vai reconstruir sua vida? A faxineira da escola. Qual que é a sua profissão? Fala aí para o povo saber, para saber de Eu onde, sou de onde é essa fala. servidor da Justiça. Servidor da Justiça. Então, ele é um cara justo. Mas, olha só, vocês estão trazendo exemplos do direito, da administração, da justiça aplicada, né, vamos chamar assim, de princípios que já estão sendo usados pelas organizações. O que é a linha de montagem, né, inventada pelo Ford, né, Henry Ford e Fayol, que são os mestres da administração? O que é a linha de montagem, gente? É isso. O que é isso que você está falando? É isso que está aqui na Bíblia. O que é isso que o direito juizado de pequenas causas? É isso que está aqui na Bíblia, ou seja, o mundo já está usando os princípios bíblicos. Só falta a igreja. Ainda bem que nós chegamos, né? Nós estamos despertando. Vamos orar, ora para nós. Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Deus, por Tua palavra, semeada em nossos corações com tamanha paz e guiados pelo Teu Espírito, Senhor, que ela alcance acolhida em nosso ser, que o não ter sido gerado neste ambiente de cuidado, mas institucionalizado, que isso se torne uma página passada, uma história passada em nossas vidas. Que possamos compreender a Tua vontade na Tua palavra, que as pessoas sejam acolhidas em nossa comunidade, que esse afeto, que é o Teu amor, revelado em nós e revelado aos outros, revelando o Senhor em nós, seja multiplicado a cada dia. Pai, guia-nos à Tua vontade, abençoa o pastor, os líderes da nossa igreja, a todos os nossos irmãos e todos que estão sendo preparados, ó Deus, para o Teu serviço, para esse serviço de amor, para essa vida de Cristo em nós. Amém. Pai, nós agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado. Escolha um culto para vir hoje à noite e faça a sua inscrição em nome de Jesus.